Olá, hoje a gente vai conversar sobre a incrível variedade de povos indígenas que já estavam aqui no território que virou o Brasil, né? Muito antes dos europeus. A ideia é explorar essa diversidade e como ela foi registrada, ou até distorcida nos primeiros relatos coloniais. Isso mesmo. E para isso a gente tem basicamente dois tipos de fontes, né? As primárias, tipo relatos de viajantes, cartas de jesuítas, documentos oficiais, que são diretas, mas claro, cheias da visão de quem escreveu. Certo. E tem as secundárias, que são as análises feitas depois, né, por historiadores, antropólogos, que ajudam a gente a entender melhor esses documentos mais antigos. Entendido. Então, a nossa missão aqui é meio que mergulhar nesses relatos para pescar informações sobre como esses povos viviam, mas sempre com aquele olhar crítico, né? Sabendo que a perspectiva europeia está ali moldando tudo. Ok, vamos lá. Lendo essas fontes, fica muito claro que não eram um bloco só, né? Eram muitos povos diferentes. O Gandavo, por exemplo, ele descreve os aimorés, nossa, como nômades, super guerreiros, quase brutos animais na visão dele. É, uma visão bem forte. Já o Anchieta, por outro lado, fala dos Ibirajaras como muito chegados à razão. Por quê? Porque tinham um líder, uma esposa só, não praticavam certos rituais que os europeus estranhavam. Que contraste, né? Exatamente. E esse contraste ele diz muito sobre os critérios de quem observava, né? Um grupo nômade, guerreiro, como os aimorés, era visto de um jeito, Mais selvagem, talvez. isso. Enquanto um grupo com uma liderança que lembrava mais a Europa, com costumes que pareciam mais ordenados para eles, como esses Ibirajaras do Anchieta, recebia uma descrição, digamos, mais favorável. A forma de viver, os rituais, tudo passava por essa lente cultural europeia. Faz todo sentido. E, por exemplo, os Tupi-Guarani, Hum, que aparecem tanto, principalmente ligados à antropofagia ritual. O Anchieta chega a dizer que eles tinham sumo deleite em comer os inimigos capturados. sim, e a descrição desses rituais como antropofagia quase sempre focava no choque, né? Era interpretado ali pelos europeus com base nos valores morais religiosos deles. Muitas vezes como algo, sei lá, diabólico ou só por vingança e ódio. Sem tentar entender o significado dentro daquela cultura. Exato. O próprio Anchieta diferenciava os carijós. Ele dizia que eram mais mansos, mais abertos para a catequese, justamente porque não tinham esse costume. Então, ter ou não certas práticas era a chave para a avaliação que eles faziam. E tem aquela observação muito curiosa do Gandalf, né? De que os indígenas não teriam as letras F, L, R no idioma deles. E por isso não teriam fé, nem lei, nem rei. Viviam sem justiça e desordenadamente. Isso também mostra bem como julgavam a partir do próprio umbigo, certo. Sem dúvida alguma. É o etnocentrismo puro, né? A falta de estruturas familiares, políticas ou religiosas que eles reconhecessem como válidas era interpretada como ausência de ordem, de civilização. Eles procuravam um espelho da Europa e, quando não achavam, descreviam como desordenado, como você disse. Mas, apesar dessa visão tão marcada, desse filtro todo nos textos, o que a gente ainda consegue, tipo, aprender de concreto sobre a vida indígena lendo esses relatos? Olha, ainda assim dá para extrair muita coisa, sim. Lendo com cuidado nas entrelinhas, sabe? Os relatos descrevem a vida em aldeias, falam da existência de líderes tipo o principal ou senhores como aquele Arrípuna, que o Carvajal menciona na província dos Negros. Ah, sim. Falam da economia também, né? O cultivo da mandioca, a famosa farinha de pau, a caça, a pesca. Detalham aspectos da guerra, que para muitos grupos era algo central. Descrevem táticas, o uso de arcos e flechas, algumas até envenenadas. E aquela comunicação por assovios dos aimorés que o Gandalf cita. Isso, até isso. Mostra uma sofisticação, né? Mesmo que ele descreva de um jeito peculiar. E os papéis sociais também são mencionados, né? Lembro do Gandalf falando de mulheres aimorés que ajudavam a matar os prisioneiros, ou de outras índias que faziam tipo um voto de castidade e iam para a guerra como homens. Exato. Mesmo as descrições de rituais que eles viam como horríveis, como os de execução e antropofagia que Gandalf e Anchieta detalham, ou a menção aos líderes religiosos, os pajés, os feiticeiros. Que eles viam como charlatões, provavelmente. Provavelmente. Mas essas descrições
Mesmo filtradas, nos dão pistas sobre as crenças, a organização social, a cosmologia desses povos. É um quebra-cabeça, né? A gente tem que separar o que é observação do fato e o que é interpretação do observador europeu. Então, o que fica bem claro é que essa América portuguesa, antes da colônia se estabelecer de vez, era um mosaico cultural imenso, riquíssimo. E essas fontes, bom, elas são problemáticas por um lado, mas indispensáveis por outro, né? Só precisamos ler com muita atenção, reconhecendo sempre quem está escrevendo e por quê, para não sair repetindo visões simplistas ou preconceituosas. Perfeito. E isso tudo leva a gente para uma reflexão final, eu acho. Já que essas fontes escritas vieram na maioria esmagadora de europeus e refletem a visão deles, como é que a gente pode, hoje, buscar ativamente complementar essa imagem? Como valorizar outras formas de conhecimento? Tipo, Tipo a tradição oral indígena, que ainda existe e resiste, né? As descobertas da arqueologia, que trazem outra perspectiva material. E, claro, ouvir as vozes dos próprios indígenas de hoje, os descendentes desses povos. Como usar tudo isso para construir uma história que seja mais completa, mais justa, tanto sobre o passado quanto sobre o presente deles? Fica aí a questão para a gente pensar, né?